Oi, tem alguém aí? Ah, já tá gravando. Que vergonha. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo assim com vocês, tá? Tudo beleza, tudo legal. A paz do Senhor Jesus para vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua casa, com os seus irmãos, com o papai, com a mamãe. E aí, me contem como que vocês estão? Estão fazendo muita lição? O que vocês estão fazendo? Estão brincando? Não estão brigando, né? Eu espero que não brigue com os irmãozinhos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre perdão. Você já ouviu falar sobre perdão? Você sabe o que é perdoar? Hein? Sabe? Se você não sabe, você vai aprender nesta história da Bíblia. E se você sabe, eu quero te encorajar a continuar praticando o perdão. Porque o perdão, ele é bíblico, o perdão, ele liberta, o perdão, ele cura, o perdão, ele transforma, tá bom? Então, eu te convido agora a fechar os nossos olhos para a gente pedir para que o Papai do Céu abençoe essa aula. A tia promete que não vai falar muito, que não vai demorar muito, tá bom? Então, vamos lá, fecha os seus olhinhos. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor Jesus, pela minha vida. Obrigado pela vida dos meus filhos, do meu esposo. Obrigado pela minha família. Senhor, eu te agradeço também pela vida dessa criança que está assistindo essa aula. Agradeço pela vida dele, agradeço pelo teu amor que chegou na vida dele. Agradeço, Senhor, pela família dele, pelo lar dele. Eu te peço, Senhor, que tu venha nesta tarde, Senhor, nos abençoar, que o Senhor venha derramar sobre nós o teu amor, que o Senhor nos ensine a perdoar, que o Senhor nos ensine a saber que o perdão é mágico, que o perdão é libertador. Abençoa, Senhor, esta aula, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós já oramos, né? Pedimos para que o Senhor fale conosco através desta história. E onde é que está essa história, né? É uma história que aconteceu. Tá lá no livro de Mateus, tá? Mateus, você sabe onde fica, né? Antigo, que é o Velho, ou o Novo Testamento? Hein? Fala aí para eu ver se eu escuto daqui. Deixa eu ver. Eu escutei alguém falando Novo Testamento. Se você falou Novo Testamento, você acertou, tá certo, tá? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, Mateus 18, aí você vai procurar lá o versículo 21 até o 35. Quem sabe ler, pega a Bíblia depois e lê, acompanha em casa. E se você não sabe ler, pede para o papai ou para a mamãe ler para você rapidinho, tá bom? Eu vou contar a história para vocês, resumida. Ó, aqui tá o versículo, tá? Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18, versículo 21 e 22, tá? Ó, deixa eu ver. Assim, dá pra ver, né? Tá legal? E aí, para Jesus explicar melhor essa história, pra gente entender sobre o perdão, né? Pedro, discípulo de Jesus, queria entender, né? Tá na Bíblia, eu preciso perdoar quantas vezes? Então,
Eu fiz aqui um varalzinho, ó. Vamos lá, vamos ver o meu varalzinho aqui, pra gente tentar entender. Então, eu tenho que perdoar até quantas vezes, hein? 7 vezes? Eu tenho que perdoar 7 vezes? Pedro perguntou. 7 vezes. Jesus respondeu, não, 7 vezes não. O que Jesus pediu? Pediu pra gente perdoar 70 vezes 7. Quem é bom com números, hein? Quanto que dá 70 vezes 7? Eu fiz a conta aqui, ó. 70 vezes 7 dá 490. É bastante, não é? Isso é no ano todo, é na semana toda, é no mês, quem sabe me dizer? Só que é ao dia, gente, 70 vezes 7 ao dia, dá 490 vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão, perdoar aquele que peca contra mim. E o que é peca contra mim? É aquele que me faz mal, sem querer, com uma palavra, aquele que me faz mal, às vezes me agredindo, às vezes na escola, um amigo que põe o pé para eu tropeçar, né? Que me belisca. É qualquer tipo de coisa que nos deixa triste, que faz às vezes a gente ficar com raiva, que às vezes nos ofende, ou às vezes fala de uma pessoa que a gente ama muito e a gente fica triste. E aí a gente não consegue perdoar aquela pessoa. E aí Pedro queria saber quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que peca contra mim, aquele que faz algo ruim para mim. 7 vezes, ele perguntou. E Jesus respondeu, 7 vezes não. 70 vezes 7, que dá 490 vezes. É muita coisa, né? Então a gente fala, poxa, então eu não tenho direito de ficar bravo? Tem. A Bíblia fala pra gente, irai-vos e não pequeis. A gente pode até ficar com raiva na hora, mas aí a gente respira fundo, conta até 10, conta até 5, conta até quantas vezes a gente fica calmo. E aí a gente vai pedir para o Senhor, Senhor Jesus, eu lembro dessa palavra que fala que eu tenho que perdoar sempre, né? Porque 490 vezes, a gente vai ter que perdoar, gente. E aí Jesus, para explicar melhor isso para o Pedro, ele contou uma parábola. Parábola é uma história, tá? A parábola do credor incompassivo. Nossa, tia Cláudia, que coisa difícil. O que é um credor? Um credor é uma pessoa que deve algo. Então, existia um rei, tá? E esse rei, ele foi cobrar um servo dele. E sabe quanto essa pessoa devia? Ela devia 10 mil talentos. Era muito dinheiro. Quanto equivale 10 mil talentos hoje? 10 mil talentos equivale a aproximadamente 350 toneladas. Se fosse de prata, seria equivalente a 100 milhões de dólares. Nossa, é muito dinheiro, né? Se fosse de ouro, então, 8 bilhões de dólares. Gente, nem eu sei contar quanto dinheiro que valia 10 mil talentos naquela época. Era muita, 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 muita coisa. E ele cobrou, ele pediu para aquele homem, me paga o que você me deve. E aquele homem, esse era o rei, foi cobrar do servo. Eu quero que você me pague o que você me deve. Quanto que ele deve, gente? 10 mil talentos. Era muita coisa. E aquele homem não tinha para pagar. Então ele falou assim, por favor, eu vou pagar tudo, mas me perdoa. Espera mais um pouco. E o rei queria pegar ele, a família dele, os filhos dele, tudo que ele tinha para pagar aquela dívida. E ainda não ia pagar, mas o homem implorou,
Ele ficou até de joelhos assim: por favor, me perdoa, seu rei. E o rei, ele teve compaixão, ele teve misericórdia e ele perdoou. Ele falou: tá bom, eu te perdoo então. E aí, essa pessoa aqui que foi perdoada foi embora. Ele devia de estar muito feliz, né? Será que ele estava feliz? Eu ia ficar. Já pensou? Alguém me perdoar, eu não precisar ter que me preocupar em devolver tudo aquilo que era muita coisa que eu não tinha. E esse homem foi embora. No meio do caminho, ele encontrou um outro homem que estava devendo para ele. Aí ele estava junto com seus amigos. E ele encontrou um outro homem e ele falou assim: me paga o que você me deve. Esse homem, ele devia 100 denários, tá? 100 denários era um valor menor do que ele devia para o rei. 100 denários significa mais ou menos uns 3.000 reais. É bastante dinheiro, mas em relação àquele valor, é muito pequeno. É como se fosse 3 meses de trabalho. É como se fosse todo esse tempo que a gente está de quarentena, é o que ele devia para esse homem. E ele pediu: por favor, espera mais um pouquinho, eu não tenho, eu vou arrumar. Só que ele, gente, a Bíblia conta que ele não teve misericórdia. Ele não teve compaixão. Lembra que o rei teve? O rei perdoou? E o homem implorou: por favor, me perdoa. Ele falou: não vou te perdoar, eu quero meu dinheiro. Gente, ele não perdoou o homem, ele pegou tudo que o homem tinha, ele pegou a família do homem, até quitar a dívida, até quitar o valor que ele devia. Os amigos viram isso, gente. Os amigos daquele homem viram que ele tinha sido perdoado, que o rei perdoou um valor muito, muito, muito maior. E aí, eles foram contar para o rei. Eles chegaram diante do rei e falaram: rei, você sabe o que você fez com aquele homem? Você perdoou a dívida dele? O rei: sim, perdoei. Pois é, ele encontrou o fulano de tal que estava devendo para ele um valor pequeno e ele não perdoou. O rei ficou tão triste. O rei falou: que servo malvado, traga ele para mim. E os homens foram lá, pegaram ele e levaram diante do rei. E o rei disse: servo ruim, servo mau, eu te perdoei, e por que você não me perdoou? Por que você não perdoou aquele pobre homem? Por que você não teve compaixão assim como eu tive de você? Você me implorou para que eu perdoasse, para que eu salvasse a sua família, e eu perdoei. Por que não fez o mesmo? Servo muito mau, agora você vai para a cadeia. E ele foi para a cadeia. E ele foi torturado lá na cadeia, porque quando fazia essas coisas ruins, ia preso e aí sofria. E ele, por não perdoar, ele levou um fim muito triste. Ele colheu as consequências. E a Bíblia fala também: assim como meu Pai que está no céu, ele vai fazer com cada um de nós, igual fez com esse servo. Se nós não perdoarmos, a gente vai colher as consequências. Então, crianças, eu gostaria de encorajar vocês, tá? Ser forte, ser corajoso e perdoa. É muito mais bonito, é muito mais corajoso perdoar do que você guardar rancor, do que você ficar com o seu coração pesado, entristecido. É melhor perdoar. Não é fácil perdoar, mas quando a gente faz aquilo que está na Bíblia e que perdoa, é libertador. Quem fez isso com nós, sem a gente merecer? Jesus. Nós devíamos uma quantia igual daquele homem, de quase 10.000 talentos ou mais. E Jesus nos perdoou. Jesus, quando estava na cruz, sendo crucificado, falou para Deus: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem.
Jesus, ele teve compaixão. Mesmo a gente sendo mal, mesmo a gente fazendo coisas erradas, Jesus escolheu nos amar, Jesus escolheu nos perdoar, nos dar uma nova chance. Então, todo mundo tem direito a uma nova chance. Então, escolha perdoar. Você vai ver que é melhor. Quando a gente perdoa, é como se a gente ficasse leve, como se quase a gente voasse, de tão levinho que a gente fica. Então, eu queria encorajar vocês, gente, a perdoar. Como que eu vou perdoar, tia Cláudia? Você pode começar a perdoar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Se você brigou com seu irmão, se o seu irmão fez algo que te machucou, que te feriu, libera perdão. Chega nele e fala: ei, você fez isso para mim. Eu fiquei triste, você sabia? Você sabia que isso me feriu, que me machucou? Mas eu escolho fazer como Jesus fez, eu escolho te perdoar. Vê se não faz mais isso. E aí a pessoa vai falar: ah, tá bom, eu não vou mais fazer. Mas às vezes a gente também faz coisas que não tá no nosso controle. A Bíblia fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então pode ser que essa pessoa faça coisa de novo e aí eu não vou mais perdoar ela. Lembra que a Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7? Então, gente, o que eu queria falar com vocês era isso, sobre o perdão, tá? E eu quero que vocês comecem a praticar o perdão. E depois vocês podem compartilhar, contar para o papai, para a mamãe, como que você se sentiu após perdoar alguém. Após perdoar, às vezes o papai e a mamãe brigam, não briga porque tem que fazer a lição, briga porque às vezes você fez uma malcriação, fez algo de errado, e a gente tem que brigar porque a Bíblia pede pra gente corrigir o filho que ama. Então, se o papai e a mamãe está corrigindo você, é porque o papai e a mamãe ama você e está corrigindo. Então, a gente tem que perdoar, não pode ficar triste com o papai e com a mamãe porque ele brigou. Tem que escolher perdoar, escolher amar, tá bom? Então, que Jesus abençoe sua terça-feira, que seja um dia maravilhoso, que tenha sido um dia agradável. E eu desafio vocês a perdoar sempre. Quantas vezes? 70 vezes 7, dá 490, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Amo vocês.